Próximo conceito de funções é gráficos e o comportamento de uma função. O que é o gráfico de uma função? Em termos de definição, o gráfico de uma função ele é um conjunto. Deixa eu dar um zoom. O gráfico de uma função é um conjunto. Um gráfico. Pronto. De pares no plano cartesiano, x, y, onde esse y sempre é a imagem do nosso x. E é isso. Mas o que isso realmente significa? De modo geral, guys, é isso. De modo geral, aqui no cálculo nós trabalhamos com funções de R em R. Como assim funções de R em R? Onde os elementos do domínio e do contradomínio são números reais. Então, para o caso que nós iremos trabalhar aqui no cálculo, o gráfico ele pode ser visto da seguinte maneira. Vou colocar um eixo. Eu vou dar um pause para colocar o eixo pronto. Estamos de volta. E para o caso em que nós trabalhamos, o gráfico será em um plano com dois eixos perpendiculares entre si. Esse é o eixo X. Esse é o que a gente chama de eixo Y. O eixo X é o eixo das ordenadas. O eixo Y é o eixo das abscissas e eixo das ordenadas. É importante observar que o nome desse eixo sempre será a variável da função. Se a variável da função for t, esse eixo passa a ser t e não x. Se a variável da função for v, esse eixo passa a ser v e por aí e assim por diante. Lá no caso da população, por exemplo, população P, o nome da função era P. Então esse eixo passaria a ser P se fosse para aquele caso. Esse eixo sempre é o nome da função. Então você poderia perguntar, professor, o nome da função é f, por que não chama de eixo f? Poderia ser também, mas na grande maioria das vezes, uma função f é rebatizada pela variável dependente y, ou pela letra y. Muitas vezes nós batizamos uma função f por y porque fica mais tradicional o nome dos eixos. Pois bem, guys, como é que funciona a questão do gráfico de uma função? Um gráfico de uma função, ele será uma figura geométrica que é constituído de pontos. E como são esses pontos? Um ponto para pertencer ao gráfico, vou colocar aqui um ponto. Vou pegar um ponto qualquer. Peguei um ponto. Aí a pergunta é, esse ponto pertence ou não pertence ao gráfico? Para um ponto pertencer ao gráfico, ele tem que satisfazer uma condição. Que condição é essa? Você vem aqui. Aqui embaixo nós temos um elemento da abscissa. Que elemento é esse? Sabe Deus? Eu posso chamar de... Diz uma letra aí. Pronto. Primeira letra que veio à minha cabeça. Esse ponto, para ele pertencer ao gráfico, o elemento correspondente aqui, quando você passa a linha vertical, não está tão vertical, né? Está torta, mas a gente vai fingir que está vertical. Se você quiser um negócio mais perfeitinho, a gente se esforça. Eita. Imagine que esteja perfeito. Então, você passa uma linha aqui na horizontal. Eu falei vertical, inverti. Guys, se o elemento daqui for a imagem desse, então esse ponto pertence ao gráfico. Então, vamos supor que aqui é um A. Aqui é um número, aqui apresenta um número no eixo Y. Positivo ou negativo? Positivo, porque está acima do eixo X. Então, ele é positivo. Se esse número for exatamente a imagem desse, pela nossa função, então esse número vai ser a imagem daqui. Ele vai ser o f de A. Imagem do A. Lembre-se que a imagem a gente representa assim. De quem é a imagem, põe aqui entre parênteses. Então, se fosse essa situação, esse ponto pertenceria ao gráfico. E quando nós juntamos todos os infinitos pontos de um gráfico, na grande maioria das vezes, para o nosso caso, acaba formando uma curva com esses infinitos pontos. Essa curva é o nosso famoso gráfico da função. Então, guys, quando a gente tem um gráfico de uma função,
qualquer ponto que você pega em cima dela, pegue um ponto azul, pegue um ponto aqui, por exemplo. Você sabe, vai saber com toda certeza que o camarada daqui vai ser a imagem do camarada daqui. Isso acontece. Então, se eu pegar um ponto fora do gráfico, eu pego um ponto, vou pegar um ponto verde aqui. Eu tenho um camarada aqui, eu posso chamar de C. Eu pergunto de vocês: o cabra daqui vai ser imagem desse C? Não, porque está fora do gráfico. E onde é que está a imagem desse C? Ora, para esse C, perceba que na linha dele é bem aqui que bate no gráfico, bem aqui. Então, como é aí que bate no gráfico, a gente vai fazer o traço, tá? Então vai ser mais ou menos por aqui. Mais ou menos por aqui, que vai ser a imagem do C. Ou seja, a questão de imagem no gráfico é sempre em pontos em cima de gráfico. Aí faz o esqueminha, né? Assim, assim. Assim, melhor botar para cá, a setinha aqui. Assim, assim. Tem um ponto aqui, aqui assim eu consigo obter a abscissa e assim a coordenada do meu ponto. E o gráfico, eu coloquei isso aqui para eu lembrar de falar a vocês que o gráfico ele determina o comportamento da função. Eu consigo ter uma ideia muito boa de como minha função se comporta. Como assim, professor? Se ela é quieta, se ela é agitada? Não, né? Você vai ver aqui o comportamento da função. A nossa função, ela vem, ela dá uma descidinha, aí ela vai, sobe, faz uma curvinha aqui, dá uma mini descidinha, sobe de novo, fica lento, sobe. Então eu consigo ver se a função sobe, desce, eu consigo ter essa ideia que a gente chama de comportamento da função. Eu consigo ver se ela se aproxima de uma linha, que a gente vai vendo futuramente. Tem essas situações que a curva vai se aproximando de uma linha. Esse é o gráfico da função. Guys, dei muita coisa para ver sobre o gráfico das funções. Inclusive, eu vou perguntar algo a vocês interessante. Veja bem, Beatriz. Se eu olhar para o A e para o C, eu pergunto de vós. Não, vou fazer assim. Vou pegar dois pontos. Vou pegar 2 pontos de cores diferenciadas que eu não peguei ainda. Vou pegar esse verde escuro. Nem sei se isso é verde, mas vou pegar roxo. Pronto. Pegue um ponto roxo. Ponto roxo. Vou dar até um zoom aqui para ficar melhor de vocês verem. É um pontão, né? Na verdade, não é nem um ponto. Se a gente der um zoom, vê que foi um ponto muito mal feito. E vou pegar um ponto laranjado. Pronto. Aqui, um roxo, um laranjado. Eu pergunto de vocês. Qual desses... Inclusive, essa pergunta tem lá na lista de exercícios. Qual desses pontos vai representar a maior imagem e qual a menor imagem? Vocês podem anotar aí no caderno de vocês. Eu vou só responder falando. Mas qual tem a maior e a menor imagem? Ora, veja bem. Esse ponto é mais alto do que esse. Esse ponto, então, é mais baixo do que esse. Guys, o ponto mais alto, por ele estar mais alto, significa... O mais alto. Que na hora que eu rebater aqui, ele vai estar mais alto aqui. Veja, esse está mais alto do que esse. Pode ver, um aqui e outro bem aqui. Então, na hora que eu rebater, o laranjado vai dar por aqui, o roxinho vai ser por aqui. Perceba que o laranjado, por estar mais alto que o roxo, na hora que eu rebater a imagem, vai estar mais alto também. Ora, aqui no eixo Y, eu sei que quanto mais eu subir, os valores vão se tornando maiores. Descendo menor, subindo maior. Se eu descer, vai ficando pequeno, até chegar no zero. Passou do zero, vem os negativos. Então, pelo laranjado estar mais alto, a imagem aqui vai estar mais alta, portanto o valor vai ser maior. Então o gráfico, através do gráfico, eu consigo ver pontos onde eu tenho a imagem maior e menor. Inclusive, isso pode me dizer outra coisa, que também tem lá na lista, a respeito do sinal da nossa função. Guys, se a gente olhar com carinho, toda essa parte que eu vou dar um destaque aqui de azul. Toda essa parte aqui que eu vou destacar, eu vou criar uma faixa. Toda essa parte... Opa, faltou um pedacinho aqui. Toda essa parte enfaixada de azul do nosso gráfico, perceba que ela está acima do eixo X. Por ela estar acima do eixo X, significa que
todos os seus pontos, na hora que eu rebater a imagem no eixo Y, vai estar acima também. Ou seja, a imagem de todos eles vão estar rebatida aqui, ó. Daqui. Tudo, vou colocar em azul para ficar compartilhar a cor. Bater a cor, certinho. Ou seja, todas as imagens positivas. Então, parte do gráfico que está acima do eixo X, a imagem é positiva. Professor, aqui a imagem é positiva? A imagem é positiva, porque está acima do eixo X. Não na hora que eu rebater aqui, vai bater acima. Agora, se você olhar com carinho, toda essa parte abaixo do eixo X, que é essa faixa aqui, abaixo. Na hora que você rebate, pegue qualquer ponto aqui, ó. Por estar abaixo, vai rebater aqui abaixo também. Toda essa parte aqui vai rebater abaixo do eixo X, na parte negativa do eixo Y. Ou seja, nós podemos concluir que essa parte abaixo do eixo X é justamente onde a função tem imagem negativa. Eu vou até tomar um café. Função. Nossa função tem imagem negativa. Aí você se pergunta naturalmente, professor, mas e esse pontinho aqui? Ele não está nem acima e nem abaixo do eixo X, ele está exatamente em cima. Ora, esse pontinho aí, se ele não está acima nem abaixo, a imagem dele não é negativa nem é positiva. A imagem desse ponto é quanto? 0, é nula. O pontinho está bem aqui. Mas aí é para você refletir, ok? Thanks.